Olá, seja bem-vindo a mais um programa Liderando. Eu sou o Rui Mesquita e estarei com você hoje falando sobre qualidade de vida, sobre saúde. Você que busca aí fazer atividade física de forma correta, vamos falar hoje no Liderando sobre o Bike Fit. E para isso, convidei um profissional da área, um educador físico, o senhor Leonardo Modesto. Seja bem-vindo, Leonardo. Muito bom ter você aqui em nosso programa. Bom, a honra é minha, né? As perguntas e respostas eu vou estar pronto aqui para que possa passar para as pessoas de forma correta. Perfeito. Então, falar de Bike Fit, e eu vou já fazer a primeira pergunta aqui para o meu convidado. O que é Bike Fit? Bom, Bike Fit é a adequação da bicicleta para o ciclista. É muito diferente de algumas pessoas achar que é a adequação do ciclista para a bicicleta. Perfeito. Então, claro, você além de ser educador físico, você também já participou de competições. Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência, até para quem está em casa entender. Poxa, um profissional falando de Bike Fit, mas também é um atleta, não é isso? Isso, correto. Na verdade, quando eu competia, eu sempre quis fazer essa parte do Bike Fit. Porém, aqui em Barreiras era muito poucos ciclistas, então a coisa ficou só em sonho. Aí de uns anos para cá eu pensei em entrar nessa área e estou nessa área. Na época eu competia pelo baiano, pelo ciclismo, e acabei sendo um bicampeão baiano em 2011 e 2012. Em 2012 fui convocado para ir para a Copa e lá a gente foi campeão, consegui medalha de prata. Acho que foi a minha maior conquista. E daí para frente comecei a me interessar nessa parte do Bike Fit, em fazer, né? Porque eu sempre vi as pessoas de forma errada na bicicleta. E o meu interesse foi muito grande em relação a essa área. E quais são os benefícios, Leonardo, que o Bike Fit proporciona ao atleta ou à pessoa que busca aí o ciclismo como uma modalidade para atividade física? Bom, o Bike Fit ele tem a principal característica de você permitir com que o ciclista não pedale de forma errada, né? Então ele visa muito essa parte. E uma das coisas também que muitos ciclistas que pensam em fazer o Bike Fit é pensando na performance. Perfeito. Porque já foi feito um estudo e depois que o ciclista fez o Bike Fit, ele conseguiu ter um rendimento de 20%. Então, para um ciclista competidor, 1% já é muita coisa. Imagine 20%, na verdade. Então, sempre aumentando, sempre pensando em aumentar o desempenho, a performance. E foi isso que te levou à busca do Bike Fit. Quando atleta, Sim. E é interessante você passar, ter vivência e experiência nesses dois lados, né? Tanto como atleta como profissional hoje, como educador físico, na verdade. Sim, é verdade. Eu, em 2011, na verdade, comecei no ciclismo em 2010, mas como amador. E pensei em competir em 2011. Então, eu passei um ano praticamente andando errado. Em 2012, eu pensei em fazer o Bike Fit. E aí eu fui fazer, depois que eu fiz, eu realmente senti uma melhora. Então, eu imaginei, falei assim, bom, isso é uma coisa muito boa para quem compete, né? E para quem compete, todo ganho é um ganho considerável. Perfeito. E aí você percebeu que, poxa, eu posso compartilhar isso também com as pessoas e até eliminar ou diminuir, no caso, o erro, que nesse tipo de atividade é constante. Eu vejo várias pessoas se queixando ou reclamando, poxa, eu estou com dor, não estou me sentindo bem, e isso tudo é consequência de uma utilização inadequada. Isso, correto. Na época que eu competia, depois que eu fiz o Bike Fit, depois de uns anos que eu comecei a sentir a diferença, porque hoje eu sinto dores no joelho. Isso foi consequência do erro do passado. E o Bike Fit justamente ele trata dessa parte de evitar lesões, não é? E as pessoas às vezes ficam andando errado e ficam falando assim, não, eu não estou sentindo nada. Então às vezes é assintomático, por enquanto. Depois quando para, a idade começa a chegar, começa a vir as consequências, o pessoal começa a pensar assim, pô, o que é que eu fiz tanto de errado? Faz aqueles anos que você andou de bicicleta de forma errada, e a consequência é futura, né? Não é agora. Agora não traz muita consequência. Tem pessoas que se queixam muito em relação ao joelho e à lombar.
São os primeiros sintomas de que uma pessoa, quando está andando de bicicleta, sente. Mas tem pessoas que não sentem nada, mas ainda assim pedalar de forma errada. Perfeito. E existe alguma contraindicação? Qualquer pessoa hoje pode pegar uma bike e pedalar? O que é que você aconselha? O que é que você fala geralmente para as pessoas que te procuram para poder ter essa orientação inicial? Bom, contraindicação não tem, visto que eu fiz recentemente um bike fit de uma criança de 10 anos de idade. Perfeito. Então, assim, essas pessoas, no caso, têm 10 anos de idade, como ele vai crescer, então futuramente vai precisar fazer um outro bike fit, né? Provavelmente vai precisar mudar algumas peças da bicicleta, ou até mesmo a bicicleta. Então a característica maior é essa. Tem pessoas que têm excesso de peso. Essas pessoas que têm excesso de peso geralmente conseguem fazer em torno de 2 bike fit. Eu recentemente fiz um bike fit de um aluno, ele tinha 120 quilos. Eu falei com ele que ele precisava baixar um pouco mais o peso dele. Então ele baixou 30 quilos. Então eu tive que fazer um novo bike fit nele, porque as medidas diminuíram, né? Consequentemente, eu tive que aumentar um pouco as medidas dele. Eu sei que não tem como demonstrar de uma forma muito prática aqui, né? Mas, assim, para quem está em casa, explica como é que você faz em relação quando uma pessoa te procura para fazer o bike fit. Como é que é feito? Qual o passo a passo, a sequência disso? Bom, primeiramente eu pergunto se a pessoa tem alguma lesão, tem algum histórico de lesão. Não tendo isso, primeiro eu faço as medidas, né? Eu pego toda a medida, faço o teste de flexibilidade da pessoa e pego todas as medidas da pessoa. Porque pegando essas medidas, eu consigo calcular qual tipo de bicicleta e tamanhos de peça que ela pode utilizar. Caso ela não tenha bicicleta, mas caso ela tenha bicicleta, aí depois desse processo eu vou fazer a parte de medição da bicicleta. Aí depois eu consigo unir a pessoa na bicicleta, né? Vira uma coisa só. Perfeito. E falando do ciclismo, existe algumas medidas dentro do ciclismo para cada modalidade específica? Tem, sim, tem. Um exemplo que, não sei se vocês conhecem o mountain bike, as bikes de trilha, ela utiliza uma certa característica e medidas no bike fit, né? Já as pessoas que andam de speed em asfalto, com aqueles pneus fininhos, já é outro tipo de medida, porque as pessoas começam a ter uma característica um pouco mais curvada. E tem a parte também do triatlon, que o triatlon você pedala praticamente com o cotovelo no guidão, né? Então já é outro tipo de medida. Então as medidas mudam em relação às modalidades, né? E aí o bike fit veio justamente para adequar a essas medidas junto ao atleta e possivelmente ter uma performance melhor. Sim, exatamente. E assim, o ganho em percentuais, você tem o que pode ser elevado em relação a ganhos, a desempenho? Tem. Recentemente também fiz um bike fit em 2 atletas. Um atleta lá de Botirama e um atleta aqui de Barreira. Na verdade, ela é triatleta. E nesses 2 bike fits que eu fiz, eles me relataram que conseguiu ter um ganho de potência muito grande. Consegui atingir um nível de VO2 que antes não conseguia atingir. Tinha pessoas, no caso a outra atleta, ela disse que sentia muitas dores quando pedalava. E quando você faz a medição, você começa até mesmo de forma psicológica, quem pedala, começa a ver que realmente melhorou. Então, quando eu faço alguma medição, na mesma hora a pessoa sente a diferença. Na mesma hora. E depois, quando pedala, sente mais diferença ainda. Perfeito. E existe, falando aí de atletas de alto nível, existe medidas específicas para esses atletas, dependendo da modalidade? Existe. É por isso que antes de fazer o bike fit, eu faço a parte de flexibilidade. Tem pessoas que não têm nenhuma flexibilidade, então eu tenho que pegar a pessoa e botar no nível que a pessoa se encontra, entendeu? No caso, a maioria das pessoas, 99% das pessoas aqui de Barreiras visam sempre o conforto. Que é pedalar de vez em quando, 3 vezes na semana. Então você não precisa exigir tanto da pessoa, né? Então a gente tem um nívelzinho de angulação que a gente consegue adequar. Já as pessoas que competem de alto nível, então a gente sempre tem que deixar na medida mais extrema possível, né? Exigir o máximo da pessoa. Perfeito. E aí o ganho
Muito positivo. Muito bom. positivo. É sensível. Logo no bike fit, logo quando ela começa a pedalar, ela já sente a diferença. E hoje em nossa cidade, aqui em Barreiras, a procura pelo bike fit tem sido positiva ou ainda está fora de uma realidade? Não, graças a Deus, tá sendo muito positivo. Apesar dessa modalidade do bike fit, ele não ser um costume brasileiro, né? É mais europeu e americano, mas as pessoas aos poucos estão começando a entender, saber o que é o bike fit, os benefícios que traz, né? Não só nessa parte de performance, mas também evitar lesões. Aí elas estão começando mais a acreditar um pouco. Porque há um esforço muito considerável, né, Sim, em relação a pedalar. Sim. Então, até mesmo para as pessoas que querem aí comprar uma bike hoje para poder pedalar nos tempos livres, né, tem que ter esse cuidado para que não venha a estar tendo uma lesão futuramente. Exatamente. Principalmente para jovens, né? Porque jovens praticamente não sente dor. Mas se começa cedinho fazendo as coisas erradas, futuramente vai ter uma consequência muito pior. Perfeito. No nosso país é algo novo, né? É algo Sim. recente. Mas na Europa, nos Estados Unidos, já existe a bike fit já há um bom tempo. E lá as pessoas compram já com esse cuidado, não é isso? Com essa consciência e sai já com a sua bicicleta da loja, já com todas as medidas, com tudo direitinho. É assim que funciona? Isso na verdade é uma cultura mais da região. Caso o brasileiro não se preocupa muito em fazer cuidados, né? Perfeito, então. Então, deixa eu chamar aqui um intervalo, mas antes quero falar que o programa Liderando tem o apoio da Cristales Design em Vidros, da Infor TV, site Infor TV, conteúdo com qualidade na web, da PJ Autopeças e do Instituto Mesquita Coach. Então vamos ao intervalo, já voltamos com mais Liderando. Então, voltamos com mais Liderando e hoje estamos recebendo em nosso estúdio o senhor Leonardo Modesto, que é educador físico. Estamos falando de bike fit. Então, Leonardo, voltando aí o tema bike fit, e eu falei também de qualidade de vida. Hoje, para uma pessoa que busca aí ter qualidade de vida, ter um cuidado especial com a saúde, através de boas práticas, né? Voltado à área física. O ciclismo é uma boa modalidade para essa pessoa? Na verdade, uma ótima modalidade, porque é um exercício, uma prática indoor, né? Você não tem um impacto, a não ser quando você pega uma trilha, mas é uma atividade sem impacto. Mas eu sempre recomendo às pessoas, antes de fazer qualquer atividade física, poder passar, pelo menos na parte da bicicleta, no ciclismo, pelo menos passar em um cardiologista para ver se tem algum problema de saúde. O pessoal estando tudo ok, pode tá livre. Perfeito. Tem que ter só essa orientação, né? E também sim. da bike fit aí. Buscar. Isso. Hoje tem vários profissionais aqui na nossa cidade? Hoje temos 2 profissionais aqui que cuidam dessa parte do bike fit. O Luiz Eduardo tem um que acho que ainda vai começar, mas ainda não começou. Mas você vê que está começando a crescer, porque Barreiras ainda é uma cidade pequena, ainda não é uma cidade tão grande assim, já tem 2 profissionais aqui. Então tem, para você ter ideia, Palmas, que é uma capital, não tem ninguém que faça isso. Então é uma coisa que está crescendo, né? Perfeito. Então, hoje, quem quer realmente entrar na área do ciclismo de forma adequada, como é que faz para poder ter acesso a essas orientações? Qual contato você pode deixar para essas pessoas que estão assistindo agora e que têm esse interesse? Bom, para as pessoas que têm interesse, que possa buscar uma orientação de um profissional nessa área, tanto na parte do bike fit como na parte de saúde também, né? Eu sempre falo para fazer uma orientação de um médico. Perfeito. Depois que a pessoa tiver uma orientação, tiver tudo ok, tiver com carta verde, a gente cuida dessa parte do bike fit. Mas eu sempre faço a orientação de, antes de comprar a bicicleta, fazer comigo uma avaliação antes. Porque existe essa avaliação antes que eu consigo fazer. Eu pego as medidas da pessoa,
E através dos cálculos eu consigo medir o tamanho certo da bicicleta para a pessoa. Então é importante passar pela orientação antes de comprar a bicicleta. Com certeza. Porque já houve muitos casos, eu vou botar assim, 40% dos casos das pessoas que compraram a bicicleta e depois for fazer bike fit tiveram que trocar peças. Então são 2 gastos que a pessoa tem. Então podemos evitar isso, né? Podemos evitar. Bacana. E qual é o contato que você pode deixar para quem está assistindo agora? De repente tem interesse aí, vou falar lá com o Leonardo. Bom, quem quiser me seguir, você pode seguir pelo Instagram, que é Leo_BikeFit. E também tem o Facebook, também tem condições de fazer isso, que é o mesmo nome. E tem o meu contato, que é o 77999822242. Olha aí, Bike Fit. Então, você que tem interesse em, de repente, melhorar seu desempenho no ciclismo, não é isso, Leonardo? Então, exatamente. Fica aí a dica do Leonardo para que você possa buscar uma orientação de um profissional que, além de profissional na área, também atleta. Então, sim, já sabe como funciona e quais os cuidados que devem ter nesse momento de escolha, de ajustes, não é isso? Porque isso ganha prova, não ganha? Ganha prova. Com certeza ganha. São medidas precisas que faz toda a diferença em um resultado. Uma das coisas, quando eu fui procurar o curso do Bike Fit, foi mais porque eu já conhecia da área, né? Então, como eu já competia, então é mais fácil uma pessoa que já competia, já sabe o outro lado da moeda, buscar essa parte do profissionalismo, né? Tem pessoas que buscam sem mesmo saber mexer em uma bicicleta. Então se torna um pouco mais difícil você conseguir manusear as coisas, né, para o próprio cliente. Só para deixar bem claro para quem está assistindo agora, Leonardo, quais são as diferenças? Assim, eu quero que você fale das diferenças com Bike Fit e sem Bike Fit. Bom, tem muitas diferenças. Bom, eu vou dar um exemplo de um aluno, certo? Antes do Bike Fit, ele sentia muito a dor na coluna, né? E depois foi começando a ir para o joelho, depois começou a ir para o pé dele e até chegar na cervical. E ele foi fazer uma ressonância magnética, o médico falou para ele fazer fisioterapia. Então, nisso aí, e ele queria continuar fazendo a prática de atividade física, né, no ciclismo. Aí eu falei com ele, não, vamos fazer um Bike Fit, que a gente vê se realmente sua postura está correta. E quando eu fui ver lá nas medidas, estava totalmente errado, estava tudo errado. E depois que ele fez o Bike Fit, ele ainda continuou fazendo um tempo de fisioterapia, porém as dores pararam de sentir. E depois, quando ele foi fazer de novo a ressonância magnética, ele tinha uma protusão discal, um C2, a protusão discal já não tinha mais. Nossa. E isso com certeza deve ter mesclado um pouco a parte do Bike Fit, andando de forma correta, com a parte da fisioterapia, que as duas coisas estão ligadas, né? Que é a cineologia e a biomecânica, tá, no Bike Fit. Perfeito. Você utiliza de algum para realizar o Bike Fit? Utiliza algum equipamento? Como é que funciona? Quando eu iniciei o curso e depois que eu me formei, a gente usava um equipamento chamado goniômetro. Esse goniômetro que a gente consegue ver as medidas da pessoa, né? Com precisão. Porém, com o tempo a gente vai se aperfeiçoando e hoje eu consigo fazer o Bike Fit com um programa. Que esse programa ele tem as mesmas medidas, porque são através de pontos que a gente coloca na pessoa. Então, através desse programa eu consigo ver como a pessoa pedala, se a pessoa movimenta muito a pélvica, se não movimenta, se a pessoa movimenta muito o tronco. Então, coisas que o goniômetro não consegue demonstrar. Hoje eu já consigo mostrar para o cliente e fazer com que ele melhore essa pedalada. E tudo isso é muito importante para a saúde da pessoa. Tendo em vista que são coisas que não estamos muito atentos, né? Ou acostumados. Acostumados, né? a visualizar, ou seja, pedalamos sem preocupação alguma em relação à postura. E aí você falou uma coisa bem interessante. Hoje eu não sinto nada, mas futuramente aí vai chegar na idade e vão vindo as dores. Então, mas funciona assim, não é isso? De forma natural, com o tempo as coisas vão se desgastando. Sim, com esse próprio programa,
para você ter uma percepção, um aluno, ele pedalava quando eu iniciei o Bike Fit, que eu sempre mostro o antes e o depois, para a pessoa ter mais ou menos uma ideia das medidas que estava. Então, quando eu mostrei o antes para ele, você percebia que a forma da pessoa que ele pedalava era muito oval. Então eu falei com ele, ó, ou você está pedalando muito, puxando muito o pedal e descendo muito, ou você está forçando mais uma perna do que na outra. E depois ele lembrou, falou assim, não, eu acho que eu estou forçando mais uma perna do que na outra. Então o próprio programa já demonstrava isso para ele. E eu falei com ele, falei assim, então vamos fazer o seguinte, vamos tentar dividir a força da sua perna. Tenta quando você pedalar, você fazer a força na perna direita, na perna esquerda. E visivelmente isso foi visto. Então, são detalhes que passa despercebido no dia a dia, mas que, através do Bike Fit, vocês têm essa visão em todo e acaba dando essa orientação, que é a orientação adequada para a utilização do ciclista em relação àquilo que ele está fazendo, ou seja, a boa prática, né? Com certeza. Existe profissional e profissionais, na verdade. Porém, quando a pessoa faz o Bike Fit, eu sempre gosto de mostrar o antes e o depois e sempre dar dicas para as pessoas. Porque a maioria das pessoas não tem noção de como pedalar, nem até mesmo passar as marchas, não sabe. Então, eu sempre dou uma dica para as pessoas, né? É dica também como um atleta. Como um educador físico, né? Então, quando a gente consegue juntar, a gente consegue fazer essa parte de sempre orientar a pessoa. E esse fato da experiência como atleta te ajuda bastante, né, a ter uma percepção diferente. Porque quando você sabe o que se passa de forma prática, você acaba entendendo. Porque tem gente que chega falando as coisas, que está sentindo dor e tal, mas não sabe descrever como é que ele faz em relação à atividade. Mas aí você logo percebe, porque, poxa, eu passei por isso, então eu já sei, eu vou nos atalhos. Não é engraçado que eu já passei também por isso. E o mais engraçado é que quando você pergunta, no caso, quando eu vou perguntar para a pessoa, não, você sente alguma dor? A pessoa fala que não sente, né? Aí eu tenho certeza, você não sente dor no pescoço? Ah, não, é verdade. A pessoa às vezes esquece. E na hora, quando você pergunta, que lembra. Então é por isso que é interessante sair perguntando. Você sente dor no joelho, dor na lombar, dor na cervical. Aí depois, quando a pessoa está pedalando no rolo, que eu boto a bicicleta no rolo, aí que vem a lembrança. Fala assim, não, realmente eu senti uma dor na lombar, eu esqueci de falar para você. Então, às vezes até a própria pessoa esquece. Perfeito. Então, para quem está assistindo aí o programa Liderando, qual é a dica que você pode deixar? Vai comprar uma bicicleta, mas antes precisa de quê? Antes de comprar uma bicicleta, que possa procurar um profissional nessa área e pode entrar em contato comigo, que eu faço uma avaliação, né, primeiro, antes de você comprar a bicicleta, para que você não tenha dois gastos. E depois que você compra a bicicleta, você retorna de novo no estúdio para que eu possa fazer a medida da bicicleta para a pessoa. Né? Então, olha aí, Bike Fit é algo real. Bem aqui na nossa cidade temos profissionais que já atuam nessa área. Você pode procurar o Leonardo Modesto. E uma pergunta, Leonardo, eu posso fazer lá o Bike Fit? Posso ir lá? Pode. Não tem contraindicação, não. Idade não tem nenhuma contraindicação. Tanto criança como idoso, principalmente idoso, né? Mas não tem nenhuma contraindicação, não. Qualquer pessoa pode pedalar? Pode. Estando liberado pelo médico, tá tudo ok. E aí só precisa adequar a sua bike ao porte, ao estilo e a modalidade A modalidade, exatamente. É uma coisa que eu sempre pergunto. Quando a pessoa vai fazer Bike Fit, qual é a sua intenção? Sua intenção é voltado mais para a prática do esporte, de lazer ou de competição? Mas 99% das pessoas quer sempre mais o conforto da bicicleta. Perfeito. Então, praticar o ciclismo também ter o cuidado, ou seja, a boa prática do ciclismo é também ter o cuidado como na hora de comprar, na hora de pedalar, ou seja, escolher os melhores equipamentos, equipamentos que, diga-se de passagem, tem um investimento um pouco acima da média, né? Com certeza. Então, precisamos investir de forma correta. Então, para isso, precisamos também da orientação, da boa orientação. Mas vamos falar mais disso no próximo bloco, porque vamos chamar aqui um intervalo, mas antes eu quero lembrar você que o programa Liderando tem o apoio do site Infor TV, conteúdo na web, com qualidade na web, do
PJ, da PJ Autopeças, o melhor para sua picape, do Instituto Mesquita Coach e da Cristales Design em Vidros. Então, vamos ao intervalo e já já voltamos com mais Liderando. Então, voltamos com mais Liderando e hoje estou recebendo aqui em nosso estúdio o senhor Leonardo Modesto, educador físico, e estamos falando sobre Bike Fit. Leonardo, me fala aí, muita gente que compra bicicleta aí, que quer pedalar, que quer entrar no ciclismo, em alguma modalidade do ciclismo, acaba fazendo a aquisição do seu equipamento, ou dos equipamentos, na verdade são vários, e não adequa-se de forma correta, ou seja, acaba querendo fazer seu bike fit, né? Então, sem uma orientação do profissional. Como é que funciona isso? Quais são as consequências e o que é que tem que ser feito nesse momento? Sim, existe muito. Na verdade, é o que mais tem são essas pessoas. Muitas pessoas perguntam, não, eu posso mesmo fazer meu próprio bike fit, ou então, não, eu não preciso, eu vou mesmo fazer meu bike fit. Existem alguns programas que o pessoal utiliza na internet, porém, esses programas não têm uma base fixa, entendeu? A pessoa, às vezes, quando vai fazer o bike fit, a própria pessoa vai fazer, então não sabe como medir, porque não tem goniômetro. A pessoa olha assim, eu acho que está certo, então vai pela base do olho. E não é de forma correta fazer isso. Tem muitas pessoas que compram a bicicleta, e aí quando compra a bicicleta pensa, não, eu vou me ajustar a bicicleta. Na verdade, é a bicicleta que tem que ser ajustada para você. E você já tem as suas medidas. Então você não pode trocar seu braço, você não pode trocar sua perna. Então o correto seria você ajustar a bicicleta para você. Quais são os perigos, Leonardo, quando eu mesmo faço o bike fit sem ter os equipamentos corretos, de precisão? Então, quais são os perigos que eu estou passando aí, estou correndo? Bom, lesões é um dos fatores que você pode ter maior consequência. Desconforto na hora da bicicleta, principalmente na parte do selim, porque muita gente, quando compra alguns equipamentos da bicicleta, por que pareça, olha mais pela beleza das peças. E você não pode se preocupar muito com a beleza, né? Você tem que se preocupar com o seu conforto. Então, são coisas que as pessoas têm que ficar atentas em relação a essas lesões. 62% das lesões na bicicleta ocorrem mais pelo joelho. Nossa. Então, para você observar quanto é importante você conseguir fazer um ajuste adequado à bicicleta, né? E é interessante você falando, eu me lembrei que vários colegas estão aí sofrendo com esse mal do joelho aí, com lesões no joelho. Então, e a maioria deles utilizam a bike, né? Ou seja, estão pedalando. Então, de repente, não passaram pelo bike fit. Não, com certeza não passou, não. Tem um colega que pedala de bicicleta e ele uma condição assim não muito boa. Só que ele pedala de forma muito errada. Eu falei com ele, assim, não, passa lá que eu vejo uma coisinha para você, eu ajeito, mas não pedala de forma errada. Porque isso como profissional, isso parte do meu coração, ver as pessoas pedalando de forma errada. E a postura? Eu vejo que, quando eu estou passando aí, as pessoas... E vejo as pessoas pedalando, eu vejo que algumas estão meio assim desajeitadas. Em relação à postura, isso tem alguma coisa a ver? Consequência de um equipamento que não está adequado? Tem. Se por acaso uma bicicleta estiver grande ou pequena para a pessoa, você consegue perceber logo, né? Mesmo aquela pessoa que não entende de bike fit, dá para perceber. Quanto assim, a parte da postura, principalmente do tronco, isso é muito relativo, porque tem pessoas que costumam pedalar de forma curvada, né? E não sente nenhuma dor. Então, se não sente dor, a pessoa já fez os exames e não tem nenhum problema, então não tem por que mexer. Perfeito. Então, eu quero que você deixe aí tua mensagem para aquele que quer realmente ser um profissional na área, e aí eu conheço alguns que têm esse desejo, e para aqueles que querem hoje comprar uma bike para poder começar a pedalar com cuidado só voltado à saúde. Bom, aquelas pessoas que querem ser profissionais nessa área, principalmente sempre estudar.
é uma coisa que eu praticamente todo dia eu sempre estou olhando coisas de bike fit, apesar de sempre ser da mesma coisa, mas cada pessoa, cada indivíduo, ele reage de forma diferente, né? Então, cada pessoa tem uma necessidade diferente. Então, para isso, que a pessoa possa estudar mais, que possa ir atrás de cursos, né, para que você possa cada vez mais tentar passar para o cliente, né? Não só a parte do bike fit, mas a parte do conhecimento da bicicleta, até mesmo da parte mecânica da bicicleta, também é importante. E é uma coisa que eu sempre também oriento para algumas pessoas essa parte. E para aquelas pessoas que querem comprar bicicleta, que possa sempre procurar um profissional nessa parte, né, nessa área, porque aí são dois custos que a pessoa vai ter. Geralmente a pessoa acontece de comprar a bicicleta e fazer bike fit com a pessoa, aí não gostou e vai fazer com outro profissional, para realmente certificar se as medidas realmente estão certas. E às vezes a medida está certa, aí só quer mesmo mudar de profissional, né? E é interessante, eu me lembrei agora, hoje a maioria das pessoas falam, poxa, eu vou pedalar, porque eu gosto mais do pedal do que ir à academia, não é isso? Então, é prazeroso pedalar, mas assim, às vezes pode estar cometendo um erro em ir pedalar sem ter essa orientação. Por isso que é importante, não é isso? Não, é muito prazeroso, principalmente quando você tem um contato com a natureza. Exato. Mas um contato com a natureza de forma errada pode causar grandes consequências, né? Principalmente se a bicicleta não estiver regulada, a pessoa às vezes pode cair, como aconteceu casos da pessoa não estar com a bicicleta regulada e no momento quando estava passando por uma trilha, a pessoa caiu da bicicleta e acabou quebrando a clavícula. Nossa, olha só que consequência. E aí teve que levar a SAMU para a trilha para conseguir pegar o ciclista. Imagina. Que situação, hein? Então, Leonardo, quero agradecer a tua participação, muito obrigado mesmo, mas eu quero que você deixe uma mensagem aí para essas pessoas que buscam aí qualidade de vida, buscam uma modalidade do ciclismo para poder realmente mostrar ou desenvolver seu desempenho e aí ter uma saúde bastante positiva. Eu quero que você deixe aí sua mensagem para essas pessoas. Bom, as pessoas que continuam fazendo essa prática do ciclismo, que continue, porque é um ótimo exercício. Ele trabalha muito a parte de cardiorrespiratória, muito indicado para você recuperar de lesões. Pode observar que muitos jogadores de futebol, quando eles estão em processo de recuperação, geralmente em cima de uma bicicleta. Então, que a pessoa possa também pedalar de forma correta. Não tente fazer o bike fit você mesmo, porque é sempre uma orientação de um bom profissional, que ela possa estar sempre do seu lado, falando o que é o certo, o que é o errado. E é isso. Perfeito. Obrigado, Leonardo, pela tua participação. Desde já fico aqui à disposição, sempre que precisar falar sobre saúde, estamos aqui de portas abertas. E eu quero falar para você que qualidade de vida é exatamente isso, é fazer as coisas de forma adequada. Não fuja da sua responsabilidade. Vai lá, vai pedalar, busca uma orientação de um profissional, e aí Bike Fit, para você que quer uma modalidade do ciclismo, e faz as coisas de forma correta, de forma assertiva. Como o Leonardo falou, precisamos investir, mas investir de forma correta também. Então, é exatamente essa mensagem que deixamos aqui. E eu queria que você falasse aí, ciclismo é uma boa prática e assim, quais são os benefícios de quem vai praticar o ciclismo? Bom, primeiramente, disposição. Tem muitas pessoas que não gostam de fazer academia porque é uma coisa muito monótona, né? E a bicicleta tem um contato muito grande com a natureza. Então é uma coisa que as pessoas às vezes buscam mais. Então quando tem gente que fala assim, não, eu não vou andar de bicicleta porque eu não vou gostar. Aí passa um mês e já está trocando de bicicleta. Então é uma coisa muito boa para as pessoas que querem fazer essa prática, né? Diferente, vamos dizer assim. Apesar de bicicleta existir há muitos anos, e está voltando novamente a nossa vida, né? O nosso cotidiano. E que a pessoa possa sempre pedalar de forma correta, né?
buscando um profissional, mas sabendo que a prática do ciclismo, ela traz muito benefício. Primeiramente, ele trabalha sempre mais a parte cardiorrespiratória, né? E todos os médicos sempre recomendam que as pessoas façam atividade física. Qualquer uma, que você ande, que você corra, que ande de bicicleta, academia. Então, é isso. Perfeito. Então, Leonardo, só para finalizarmos, eu quero aí que você faça as suas considerações finais. Pode ficar à vontade, o espaço é seu. Tem aí, passa a sua mensagem aí para os profissionais, atletas profissionais, na verdade, tendo em vista que você é um. Então, passe sua mensagem, deixe seu recado para quem está assistindo. Bom, você que pensa em fazer o bike fit, que continue com esse pensamento, que é a forma correta, não só o bike fit, mas qualquer tipo de modalidade. Se você pensa em correr, que você também procure um profissional, porque não é somente você botar seu tênis, sair correndo. Você tem que saber qual tipo de tênis que tem que utilizar, o peso que você tem. Para as pessoas que competem, eu recomendo que vocês façam um bike fit urgente, que nunca fez bike fit, porque o rendimento é outro. E isso eu falo não só por mim, mas por várias pessoas que fizeram bike fit e tiveram um bom rendimento, como eu tive bom rendimento. Até porque eu comecei a melhorar no ciclismo depois do meu bike fit. Eu comecei a ficar mais no ápice do ciclismo, foi depois do meu bike fit. Então é isso, eu recomendo que as pessoas sempre façam tudo de forma correta, sempre buscando um profissional, independente da modalidade, independente da área que você quer investir. Se você vai para uma academia, procure um personal, mas que você possa investir mais em você, não nos equipamentos. Esqueça um pouco os equipamentos, bicicleta, tênis, as coisas mais caras nem sempre são as melhores. Talvez você pensar em fazer um investimento em você, talvez é muito mais benéfico para você, para a sua saúde. E é isso. Perfeito, obrigado mesmo. Fico à disposição. Então, gente, lembrando que o nosso programa tem um apoio do site Infor TV, conteúdo com qualidade na web, da loja Cristales Design em Vidros e também da PJ Autopeças. Sua picape merece o melhor. Lembrando que o Instituto Mesquita Coach também apoia este programa. Então, desde já agradeço a tua audiência, a tua atenção e desejo a você muita saúde, muita prosperidade e sucesso. Beijo do Rui.